A projeção para 2015 é de retração da economia brasileira. E o maior impacto neste PIB negativo vem da corrupção na Petrobras. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. E eu converso agora com Alessandra Ribeiro, sócia e economista da Tendências Consultoria. Conta pra gente qual é o impacto, o que a Operação Lava Jato impacta no PIB aqui do Brasil? O impacto é muito importante, na verdade. Considerando os investimentos diretos, tanto da Petrobras quanto de todas essas empreiteiras envolvidas, e o efeito cadeia desses investimentos, nós estamos falando em cerca de 10% do PIB. Então, a Petrobras, que deve cortar seus investimentos em cerca de 30%, de acordo com o último balanço, e as empreiteiras, nós não sabemos exatamente o quanto vão cortar, mas, inclusive, nós trabalhamos com uma hipótese de corte de 15%. Então, só considerando estes cortes e os efeitos cadeia, nós estamos falando de um impacto de menos 1,9 ponto de porcentagem no PIB. Então, essa operação Lava Jato, né, essa questão de corrupção afetando essas empresas, foi o principal motivo para uma revisão muito negativa que nós fizemos no PIB para esse ano, que está atualmente com menos 1,2. E geralmente, historicamente, os países que enfrentam crise procuram estimular a construção civil, investimento em infraestrutura para estimular a economia, né? E aqui está acontecendo o contrário. Justamente, porque com essas empreiteiras envolvidas na corrupção, isso limita muito, inclusive, a continuidade do programa de concessão para o setor privado, de estradas, portos, aeroportos. Né? Então, é, de fato, uma situação muito complicada para o país e um país que precisa de investimento em infraestrutura, ainda mais num momento de crise como esse. Mas essa é uma outra questão que vai ter que ser equacionada, inclusive atraindo empresas estrangeiras para o Brasil, para associarem com empresas médias e tocarem esses projetos, para, inclusive, a gente ter algum motor de crescimento ao longo dos próximos anos. Também uma oportunidade histórica de questionar e combater corrupção, né? Justamente, eu acho que é um bom momento, na verdade, que a economia brasileira está passando para questionar, para trazer à tona essa questão, porque a corrupção ela é um limitante em todos os sentidos, né? Porque se nós pensarmos, esses recursos poderiam ser gastos em saúde, em educação, muito melhor gastos, e estão indo aí para alguns poucos, inclusive para algumas poucas empresas também. Então, acho que é uma janela de oportunidade para o Brasil, de fato, melhorar e se tornar um país mais sério, na verdade, né? Qual é a projeção da Tendências para o PIB esse ano? Nós projetamos menos 1,2, mas acho que é válido ressaltar que nós não incluímos racionamento de energia nesse número, e esse risco ainda existe. Então, se nós tivermos algum tipo de racionamento, por exemplo, um corte de oferta de energia de cerca de 5%, esse PIB deve ser de menos 1,6, ou seja, é muito ruim. Energia é o calcanhar de Aquiles, né? Impactando também diretamente a inflação. Justamente, a energia, esse é um bom ponto, porque a energia elétrica é o vilão da inflação esse ano. Porque como o governo reduziu os preços artificialmente no passado, agora nós estamos pagando a conta. Então, só nesse ano nós projetamos uma alta do item energia elétrica de 68%. E a inflação para esse ano? A inflação é de 7,9%, ou seja, bem acima do teto da meta, que é 6,5%. E a energia elétrica é o grande vilão, mas tem outros vilões também. Então, tem transporte público, que foi segurado artificialmente no passado, inclusive ano passado, por causa de eleição presidencial. Aqui em São Paulo nós não tivemos, né, reajuste. Gasolina também, que foi outro preço segurado artificialmente no passado, porque o governo, no primeiro mandato Dilma, queria evitar que a inflação estourasse o teto da meta. Então, esses são os três grandes vilões, mas a energia elétrica, de fato, dispara com essa alta aí de 68%. Você acredita que o que ocorre na economia em 2015 pode ser uma grande lição sobre intervenção do governo na economia? De fato, acho que esse também é um bom ponto, porque essa política, tanto macro quanto microeconômica, do primeiro mandato Dilma, foi uma política muito equivocada e com custos altíssimos para a economia brasileira. Então, esse ano de 2015 é um ano muito difícil em termos de PIB, em termos de inflação, muito por causa dessa política equivocada do primeiro mandato. Então, acho que, de fato, fica mais uma lição. Nós já temos várias no passado, mas às vezes a gente esquece. Então, é mais uma lição de que o governo tem que interferir, sim, em algumas áreas, mas não
toda a economia, não definir preços, não entrar em determinados setores e deixar o mercado com uma boa regulação, claro, né, mas deixar o mercado que ele ajusta, ele né, na verdade, através de oferta e demanda, acha o melhor preço, atrai investimento privado, se as condições macro e regulatórias estiverem ok. Então, acho que, de fato, é mais uma grande lição de que nós não podemos, assim, na verdade, descartar, né, ou deixar de usar uma política macro responsável e um setor governamental um pouco mais de fora aí em algumas questões. E a indústria? A indústria terá mais um ano de comportamento difícil, na verdade. O ano passado já foi um ano de retração da indústria e esse ano será mais um de retração expressiva da indústria. E por quê? Porque a Operação Lava Jato, né, com essa que vai se traduzir em queda de investimentos, né, pela Petrobras em empreiteiras, afeta muito a indústria. Tanto do lado da construção civil, quanto do lado de indústria da transformação, né, na elaboração de máquinas, equipamentos. Então, tudo isso é para baixo esse ano. Nós estimamos uma queda da indústria, na verdade do PIB industrial, de cerca de 4% esse ano. O ano passado a indústria também caiu 4%, que é uma queda, na verdade, de 3,8%. Então é um ano, de novo, ruim para a indústria. Alessandra Ribeiro, muito obrigada por mais esta participação aqui na Educascope TV. Eu que agradeço, obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Educascope TV.